Olá! Por causa do isolamento social necessário em função da pandemia do coronavírus, o governo mudou as regras trabalhistas. Nós vamos conversar nesse Palavra Aberta com o relator da medida provisória, o deputado Celso Maldaner, do MDB de Santa Catarina. Como vai, deputado? Tudo bem, Cláudia. Estamos aí para esclarecer dúvidas sobre a medida provisória 927. Estamos à disposição. Deputado, as regras da medida provisória já estão valendo desde que ela foi editada, né, no final de março. Eu queria ouvir do senhor a avaliação sobre o resultado que elas estão tendo na prática. Elas estão ajudando o país, os trabalhadores e os empresários a conviverem com essa situação? Eu diria, Cláudia, que a medida provisória 944, que deve ser votada essa semana, que é muito importante na questão de recursos de crédito, na questão de suspensão de contratos de trabalho, onde as empresas já estão participando, recebendo. A medida provisória 936, que traz como relator Orlando Silva, que deve ser votada essa semana, também é muito importante, que é para a manutenção dos empregos, né? Que inclusive prevê lá a redução de jornada de trabalho, até de salários, para manter os empregos. E a nossa 927, que ela fundamenta mais na questão jurídica, durante a pandemia, dessa questão de relações trabalhistas. Claro que a 927, ela mexe bastante nas relações trabalhistas, mas sempre com o objetivo de preservar o emprego e a renda, né? Já foram feitos mais de 9 milhões de acordos no país, porque desde o dia 22 de março ela está vigorando. Então, é muito importante nós votarmos a medida 927 ainda essa semana, que está agendada já para quarta-feira, porque ela vai trazer essa segurança jurídica, como já tem jurisprudência também, mas é importante destacar que a nossa medida provisória, ela se refere só durante a pandemia, durante esse caso que estamos de calamidade pública. Ela não é permanente, por isso que é bom deixar bem claro. Enquanto tem a pandemia do coronavírus, então a medida provisória 927 vai trazer essa segurança jurídica, por exemplo, acordado sobre o legislado, acordos individuais, acordos coletivos. Então é fundamental nós votarmos essa medida para dar segurança às decisões que já foram tomadas no país. Deputado Celso Maldaner, a medida provisória recebeu mais de 1.000 emendas, quer dizer, deputados que fizeram sugestões para modificação nela. Como é que o senhor está vendo todas essas emendas? O senhor, que é o relator, tem a obrigação de juntar tudo isso, né? E fazer uma proposta que seja possível aprovar, como o senhor está dizendo, rapidamente. Como é que o senhor está lidando com todas essas sugestões? O que dá para aproveitar? Como é que funciona? Bom, nós fizemos audiências através de videoconferência, praticamente com todos os setores da sociedade. Nós ouvimos a CNI, Confederação Nacional da Indústria, nós ouvimos a CNA, Confederação Nacional da Agricultura, nós ouvimos a Confederação Nacional do Transporte, nós ouvimos todas as centrais sindicais, né? Sindicatos que representam os nossos trabalhadores. Então, a gente ouviu todos os setores, né? E, claro, referente às 1.082 emendas, 3 que não entraram, todas essas emendas foram analisadas criteriosamente uma a uma. Muitas emendas que estavam fora do contexto, né, que não tinha nada a ver com o mérito, com o conteúdo da 927, nós procuramos focar dentro da medida provisória 927 naquilo que realmente para que ela veio, que é em relação ao teletrabalho, que agora cada vez mais se torna imprescindível, né? Estamos aí fazendo um teletrabalho, usando os recursos da tecnologia que estão à nossa disposição. Isso aí vai ser o mundo antes do coronavírus e depois do coronavírus. É muito importante, vai mudar muitas relações de trabalho, até na área da agricultura, questões administrativas, questões de gente que mora longe, né? E pessoas de risco podem trabalhar tranquilamente de sua casa, por exemplo. Então, o teletrabalho, antecipação de férias individuais, né? A concessão de férias coletivas, aproveitamento e antecipação dos feriados, que é um assunto bastante polêmico, só entrou os feriados civis, né? Não entrou religiosos. Então,
banco de horas para compensar o banco de horas. Então, todos esses temas são relacionados à questão trabalhista, mas volto a frisar, ela vai valer só durante a pandemia. Não são medidas permanentes que vão durar para sempre, né? Elas são agora para manter os empregos, né? Com as outras medidas provisórias que estão sendo votadas, para dar essa segurança. Nós vamos dar a segurança jurídica de todas as medidas provisórias que estão sendo adotadas para manter os empregos. Porque depois de salvar vidas, agora vem a preocupação de recuperar a economia. Então, é muito importante essa medida provisória. Deputado Celso Maldanha, alguns dos pontos que o senhor levantou na medida provisória, eles estão previstos para durar 180 dias. Outros duravam menos tempo. No relatório do senhor, o senhor está mantendo esse tempo original, que algumas vezes já estava até acabando, né, agora no final de maio, ou o senhor está pensando em prorrogar essas medidas? Sempre nesse quadro que o senhor falou, né, do período de calamidade, né? Não, nós estamos mantendo em algumas emendas que foram sugeridas, esse prazo de 180 dias é muito importante. Só que nós atualizamos, né? Nós atualizamos desde que a medida provisória já está em vigor, mas muita gente, às vezes, não aproveitou aquele prazo inicial de março a abril. Então, a gente está atualizando sempre, garantindo esses 180 dias que são fundamentais, né? Até depois da pandemia. Então, muitas decisões que são tomadas agora, né? E tem que ter um prazo para se adequar e até depois da pandemia. Eu diria aqui que pontos mais polêmicos, o ponto mais polêmico, talvez o artigo 29, que já tem uma decisão do Supremo, que é inconstitucional, o Supremo alegou, aquela questão, por exemplo, de ocupação acidental. Por exemplo, um trabalhador que trabalha na área da saúde, que foi contaminado do coronavírus no serviço, trabalha em hospitais. Então, a gente vai deixar bem claro nessa medida provisória o que né, que trabalha que pegou o coronavírus no local de trabalho, se contaminou, nós temos que respeitar isso, mas deixar bem claro também para não ser um acidente ocupacional, de repente, num outro ramo de atividade, se a empresa respeitou todas as regras. Então, a gente está deixando muito claro isso, para não inviabilizar o país, né? Então, uma preocupação muito grande e também para não gerar ações trabalhistas, né? Então, a gente tem uma preocupação muito grande com esse setor. Deputado, para esclarecer isso que o senhor acabou de falar, o senhor está dizendo da responsabilidade da empresa quando um empregado se contamina com o coronavírus, é isso? O senhor está fazendo uma diferença entre as situações? Claro. Se for na área da saúde, o profissional é médico, é enfermeira, trabalha no hospital, trabalha na área da saúde, nós temos que... ele se contaminou, nós já perdemos mais de 90 profissionais na área da saúde que se contaminaram, enfermeiras e tal, trabalhando. Agora, vamos supor, nós temos um frigorífico aqui que tem 7 mil colaboradores, agroindústria, né? Se contaminaram 100 e poucas pessoas. Se a empresa respeitar todas aquelas regras que são determinadas pela Organização Mundial da Saúde, você cumprir com tudo, como é que você vai penalizar a empresa, né? Dizendo que é culpa da empresa? Se ela respeita tudo aquilo que é recomendado pela Organização Nacional da Saúde, pode até ter assinado um contrato individual entre o empregador e o empregado, né? Então, a gente tem que deixar muito claro isso para evitar ações trabalhistas no futuro. Senão, você vai inviabilizar, né, esses empregos, que é muito importante, que eu estou muito preocupado nesse sentido. Muito obrigada pelos esclarecimentos, deputado. Nós conversamos com o deputado Celso Maldanha, do MDB de Santa Catarina, que é o relator da medida provisória que trata das regras trabalhistas que estão valendo de forma diferente durante o período da calamidade da pandemia do coronavírus. Até a próxima.